Um irmão chegou até Deus e falou assim: Senhor, eu acho que o Senhor esqueceu de mim, porque está faltando pão em casa. Eu peço pão para o Senhor e não tem pão em casa. Aí Deus disse para ele: Eu ouvi sim, é que eu enviei o pão para o seu irmão e ao invés de ele te entregar, ele pensou que era só dele e guardou para comer amanhã. Isto é, o pai não esqueceu de mandar o pão, é que algum dos nossos irmãos resolveram armazenar o pão. O foco da oração não é pedir para que o Pai nos dê pão. O foco da oração é ensinar o que fazer quando o Pai nos der o pão. Porque não é pão meu, é pão nosso. Quando nós falamos de oração, inclusive a oração do Pai Nosso, é bom a gente lembrar que Jesus não ensinou aos seus discípulos um jeito certo de pedir, ou um jeito certo de orar. A oração do Pai Nosso é Jesus ensinando como o coração de quem ora deve estar. Eu repito sempre isso porque é bom deixar bem claro este princípio e que esse princípio fique fixado na nossa mente, na sua mente, na minha mente, de que a oração do Pai Nosso, ela é uma oração pedagógica e não um ritual, um jeito certo de agradar a Deus. Jesus não ensina uma oração, Jesus ensina através de uma oração. Isso é importante você ficar ciente. É por isso que nós não estamos tratando a oração do Pai Nosso como um rito. Por isso que nós estamos tratando principalmente de cada ponto, de cada ensinamento que está intrínseca a essa oração. Para que, de alguma forma, nós consigamos, ao máximo, absorver os ensinamentos que estão nessa oração, na oração do Pai Nosso. Um outro ponto importante que nós precisamos considerar quando nós falamos da oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, verso 9, é considerar também o contexto em que essa oração foi inserida. Porque há um diálogo aqui. Há uma conversa acontecendo aqui em Mateus capítulo 6. A oração não está flutuando no texto. A oração é parte de uma conversa, logo nós precisamos entender o contexto dessa conversa. Então é por isso que também é muito importante você assistir os nossos outros comentários que estão no canal, os comentários anteriores, para que você fique contextualizado, para que você entenda tudo aquilo que nós estamos tratando aqui nessa série. Bom, depois de Jesus ensinar a orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, Jesus continua dizendo: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sempre que alguns de nossos irmãos rezam essa oração, ou ora esta oração, esse trecho traz uma ideia predominante de que Jesus está ensinando a pedir o pão. Mas será mesmo que Jesus está incentivando pedir pão? Porque pense comigo, qual pai que deixa faltar pão para o seu filho? Qual mãe permite uma filha passar necessidade, passar fome? Acho que a resposta seria unânime de todos que estão aqui comigo. Nenhum pai, nenhuma mãe deixa o filho padecer. Porque nenhum pai que é bom, olha só, estou falando do que é bom, não do que é mal. Embora Jesus disse que vós sendo mal sabe dar coisas boas aos vossos filhos. Mas todo pai que é bom, ele não deixa faltar o que é necessário para os seus filhos viverem. Lembram quando eu falei aqui para atentarmos ao contexto do que Jesus estava dizendo? Então, Mateus capítulo 6,
Os versos 7 e 8, os dois versos que antecedem o início da oração, Jesus disse para não ficar repetindo orações como os religiosos fazem, pensando que por muito falar vão convencer Deus de ouvi-lo. Jesus diz para não copiar os religiosos. E conclui a fala assim: porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidades antes mesmo de vocês pedirem. Olha isso aqui. Então saber que o Pai já sabe o que eu preciso, isso nos tranquiliza, até quando estamos orando. Porque, gente, pensa comigo aqui. Qual filho que acorda na madrugada para perguntar para o pai ou para a mãe se vai ter almoço amanhã? A não ser as criancinhas, porque são os bebezinhos, as criancinhas que ficam importunando o pai se vai ter comida ou não. Porque quem já entendeu o tamanho do pai e o que o pai representa na casa, sabe de que a comida de amanhã será garantida pelo pai. Por isso que o filho não vai acordar o pai de madrugada. Então o filho faz o quê? O filho dorme tranquilo. Porque ele sabe que o pai vai providenciar o almoço, o café da manhã para eles no outro dia. Então, se o pai sabe de tudo o que precisamos antes mesmo da gente pedir, isso significa que o foco aqui da oração não é pedir pão em si. O foco da oração não é pedir para que o Pai nos dê pão. O foco da oração é ensinar o que fazer quando o Pai nos der o pão. Que, pastor? É isso que você ouviu. Porque o pão o Pai vai dar. Fique tranquilo, fique certo disso. O pão vai chegar. Ou você tem alguma dúvida disso? Ou você não acredita que o Pai vai providenciar o pão para você que é filho? Tem alguma dúvida? Jesus disse que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedir. Ou seja, a providência já está na mesa. Então, não é pedir pão que Jesus está dizendo. Jesus está pedindo para nós orarmos, para entendermos o que fazer com o pão que é nosso. Olha o detalhe do que eu estou falando com vocês aqui. Pão que é nosso. Deixa eu contar uma historinha, para que você entenda o que eu estou dizendo. Um irmão chegou até Deus e falou assim: Senhor, alguma coisa está errada porque o Senhor não está me ouvindo. Eu acho que o Senhor esqueceu de mim, porque está faltando pão em casa. Eu peço pão para o Senhor e não tem pão em casa. Aí Deus disse para ele: eu ouvi sim. É que eu enviei o pão para o seu irmão e ao invés de ele te entregar, ele pensou que era só dele e guardou para comer amanhã. Isto é, o Pai não esqueceu de mandar o pão. É que algum dos nossos irmãos resolveram armazenar o pão. Então orar, o pão nosso de cada dia, não é pedir pão, mas buscar entendimento na oração de como repartir o pão que Ele já nos enviou, porque Ele é Pai. Ele já pôs o pão na mesa. O Pai já mandou o pão antes de nós pedirmos, porque Ele já sabe o que nós precisamos. O Pai sabe do que necessitai de Jesus. Mas por que o pão não chegou? Porque alguém resolveu não repartir. Porque não é pão meu, é pão nosso. Eu gosto muito de uma expressão do Ariovaldo Ramos que diz que quando nós oramos, o pão nosso nos dai hoje, nós estamos nos colocando à disposição do Pai para sermos a padaria do céu aqui na terra para suprir a necessidade dos nossos irmãos. Bum! Vocês entenderam o que Jesus está ensinando? Se o Pai deu muito pão para mim, não é para eu multiplicar o meu celeiro e guardar, mas é para mim repartir um pouco com alguém, porque o Pai confiou em mim, que sou filho, o pão que é do próximo.
O problema é que para nós, seres humanos, as coisas, os objetos valem mais do que o nosso próximo. Então, quando nós temos um pão na mão, nós queremos armazenar para ter mais pão, porque o pão para nós vale mais do que as pessoas. Eu vi uma historinha, eu achei muito legal. Diz que dois passarinhos estavam em cima na árvore, olhando a correria dos homens. Aí um perguntou para o outro, por que eles estão correndo tanto? Aí um passarinho disse para o outro, é porque eles não têm um pai como nós temos. É isto. Nós estamos correndo atrás das coisas, e as coisas são mais importantes para nós, porque nós estamos em busca de um pão que o Pai já deu. Então Deus precisa nos libertar, para que consigamos repartir. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês verem só o que eu estou querendo dizer. Em 2019 aconteceu uma tragédia com a Catedral de Notre Dame. Vocês lembram disso, em Paris? Então, para reconstruir a Catedral de Notre Dame, as doações começaram a chegar. E sabe quanto que eles conseguiram arrecadar aproximadamente? Aproximadamente 3 bilhões de reais para reconstruir a catedral. Nessa mesma época ali próximo, houve uma outra tragédia, só que em Moçambique, não é em Paris mais, é em Moçambique, onde o ciclone passou e devastou quase tudo lá. Foram mais de 840 mil pessoas atingidas. Dentre elas, 300 mil eram crianças. Resultado, a arrecadação para socorrer os nossos irmãos em Moçambique não chegou nem perto do valor arrecadado para reconstruir a catedral. A catedral arrecadou quase 3 bilhões de reais, estou convertendo em reais aqui mais ou menos. Já Moçambique, perto de 30 milhões de reais. Não falta pão. O Pai já enviou. Sabe qual é o problema? O problema é que quem recebeu o pão foi lá e entregou o pão que era do nosso irmão em outro lugar. E por vezes no lugar errado. Gente, é por isso que Jesus diz, quando vocês forem orar, não é pão meu, é pão nosso. Porque para alguns Deus vai enviar mais pão, porque Deus espera que estes filhos reparta o pão que ele deu para os outros. Mas sabe o que acontece? Muita gente acha que o muito pão que tem é mérito próprio. Eles não têm coração grato, porque eles acreditam que o que eles têm é sabedoria, é estratégia, é técnica, é marketing. Mas não. Todo pão que tem na nossa mesa, por mais trabalho que tenhamos para conquistá-lo, sempre devemos dizer, foi o Pai que me deu. É por isso que é pão nosso. É difícil, gente, nós olharmos o Evangelho, mas este é o Evangelho de Jesus. Além de tudo, Jesus vai dizer que o pão é nosso, aí ele vai dizer assim, ó, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aí ele aperta um pouco mais, ele estreita um pouco mais. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Alguns de vocês aqui compram um pão fresco na padaria hoje para comer só amanhã ou depois de amanhã à noite? É claro que não, eu não faço isso. Se você fizer, meu Deus do céu. Claro que ninguém compra um pão hoje para comer daqui 3 dias. Por quê? Porque o pão vai murchar, vai envelhecer, vai endurecer, vai mofar, vai endurecer, vai ficar intragável. Então a gente compra aquele pão e por vezes a gente vai na padaria e fala assim, é de hoje? Então a gente compra aquele pão para consumir naquele dia. Pedir a Deus o pão de hoje é um princípio de viver com o que é necessário, crendo que amanhã o Pai já proveu hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje é acreditar que eu vou comer hoje, mas e amanhã?
amanhã o Pai vai prover como Ele proveu hoje. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu me recordo da narrativa do livro do Êxodo, no capítulo 16, quando o povo reclamou para Moisés que faltava pão. Não sei se você conhece essa história. Chegaram para Moisés e falaram: Moisés, lá no Egito a gente tinha pelo menos pão para comer. Aqui não tem cama, não tem casa, não tem terra e não tem pão. Aí Deus percebe a reclamação do povo, aí Deus procura Moisés e diz para Moisés: Moisés, diga para o meu povo que eu vou enviar pão amanhã. Mas que eles não guardem para o outro dia, para o dia seguinte. Eu vou enviar o pão, eles pegam a porção de hoje e deixe que amanhã eu envio de novo. Aí teve uma turma que resolveu pegar a mais e guardar para o dia seguinte. Só que virando o dia, segundo o Êxodo, o pão estragou, deu bicho, bolorô, ficou intragável, imprestável para o outro dia. Por quê? Porque Deus disse que a porção era para o dia de hoje. Deus já estava ensinando aos israelitas e ao seu povo que pão acumulado não é bênção. Que pão acumulado é ganância. Que uma hora vai cheirar mal. E até os dias de hoje a gente pensa assim: gente, vamos cair em si, vamos entender o Evangelho. Jesus repetiu o mesmo princípio em Mateus capítulo 6, verso 19. Quando ele disse para os seus discípulos: vocês não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, consomem, onde os ladrões minam e roubam. No Êxodo que nós lemos aqui, a história diz que o pão guardado dava bicho e fedia. E Jesus diz que o dinheiro guardado dá bicho, a traça corrói e os ladrões roubam. Ou seja, Jesus também nos ensina que para nós não nos perdermos nos acúmulos, Deus nos convida a repartir um pouco do que temos, do que tanto nos sobra. Não, eu não estou aqui dizendo para você fique pobre, dê tudo o que você tem, a não ser que Deus fale isso com você. Aí é a particularidade. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que o Evangelho e a oração de Jesus é nos ensinando que não devemos nos preocupar tanto assim com amanhã. No contexto aqui da oração, um pouquinho mais para frente, em Mateus 6, lá para os versos 25, 26, Jesus vai dizer: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, e nem pelo que haveis de vestir. Lembra que eu falei de contexto? Então, Jesus não está pedindo para você ficar orando, pedindo pão. Deus me dá pão, preciso guardar pão, enche meu celeiro de pão. Não, 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 não. O ensinamento do Evangelho para nós é o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas e amanhã? Amanhã Deus nos dará como nos deu hoje. Por isso que é pão nosso de cada dia nos dá hoje. Teria muitas outras coisas para dizer, mas vamos continuar. Jesus continua ensinando a orar. Agora, depois que ele diz o pão nosso de cada dia nos dá hoje, olha o que ele vai dizer: perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Esse texto aqui poderia ser tranquilamente traduzido no grego assim, só perdoe a nossa dívida se nós perdoarmos os nossos devedores. Jesus está dizendo para nós aqui, para nós orarmos, para que o Pai nos trate como nós tratamos o nosso irmão. Em outras palavras, o Pai não ouve o que nós falamos para Ele. O Pai ouve o nosso comportamento com o nosso próximo e com Ele. O Pai não foca nas suas palavras não, meu irmão. Nossa, que oração linda. Fiquei comovido pela sua oração. Não, o Pai foca nas suas ações. É claro que eu não estou aqui falando que Deus só ouve perfeitinho. Gente que anda na linha, os corretinhos, os moralistas, não é isso que o texto está dizendo.
Jesus na oração não fala de perfeição, ele está dizendo que a oração tem que estar relacionada da maneira como nós tratamos o nosso irmão. A oração tem que ter compatibilidade com a nossa vida, porque Deus conhece os nossos passos e o nosso coração. Você nunca parou para pensar nesta expressão assim como na oração? Perdoe-me assim como eu tenho perdoado? Você teria coragem de orar hoje assim, Pai, trata-me hoje do mesmo jeito que eu tenho tratado as pessoas? Você tem coragem de orar assim? Você teria peito para dizer para Deus te tratar como você tem tratado as pessoas? Você teria coragem de dizer isso? Não, talvez, sim. Bom, com coragem ou não, foi isto que o Jesus nos ensinou e foi isso que o Evangelho nos ensinou. Oração sem vida prática é apenas uma repetição de palavras, é uma reza, é uma conversa ritualista com um ídolo e não com um pai. Jesus quer dizer que o nosso comportamento vai validar as nossas orações. Eu poderia citar aqui muitos textos, mas em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 7, Pedro diz assim, do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil, como coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam, disse Pedro, interrompidas as suas orações. É claro aqui que o texto é dirigido ao marido, mas é claro também que o princípio não é para o marido, é para todos. Para o homem, para a mulher, para os filhos, para os pais. O texto está dizendo que um mau comportamento pode impedir a eficácia da oração. Percebem a seriedade disto? A nossa mentalidade é muito religiosa, porque nós achamos que espiritualidade é estar tudo bem só com Deus. Está tudo certo com Deus? Pedir perdão, me arrependi, está tudo certo com Deus? Pronto, está resolvido. Não está. Espiritualidade é ter uma comunhão com Deus, mas também uma comunhão estendida ao nosso próximo. Como diz o meu amigo Zé, por isso que Jesus é especialista em estragar a nossa religião. Então aprenda hoje. Deus não se comove com o tempo que a gente fica de joelhos, orando, pedindo. Deus não se impressiona com o conteúdo das nossas orações, das nossas oratórias. Nossa, como Ele ora certinho, como Ele conhece todos os caminhos da oração. Não. Porque quando nós estamos orando, antes de Deus ouvir o que temos a dizer, Deus vai e percorre pelo caminho que nós fizemos antes de orar, para ver se o caminho que nós percorremos está condizendo com aquilo que nós estamos fazendo com Ele na oração. Jesus quer só ver, ou o Pai só fica de olho para ver se o que estamos dizendo tem a ver com a nossa vida e a vida que nós levamos com o próximo. Então, gente, nunca se esqueça, quando for orar, perdoe as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Assim como, essa palavrinha tem que ficar pulsando no seu coração dia e noite, assim como. Deus me tratará assim como. Porque Deus não ouve o que falamos, Deus ouve o que somos. Então, perdoe quem te fez mal, siga, sem revidar, sem ressentimentos, sem maquiar ou maquinar, melhor dizendo, a vingança, sem desejo de vingança. Porque quem cobra a dívida do irmão será cobrado da sua dívida também. Eu caminho para o final, mas preciso lembrar a vocês de um texto, de uma parábola de Jesus em Mateus capítulo 18, verso 23. Em Mateus 18, 23, nós encontramos a parábola do credor incompassivo. Você já deve ter lido ou ouvido essa parábola. Jesus disse que um rei perdoou
um servo que tinha uma dívida impagável. O texto chega a dizer que era cerca de 10.000 talentos. Se esses talentos fossem ouro, por exemplo, custaria em média, para você ter uma ideia, aproximadamente bilhões de dólares. 10.000 talentos em ouro, em dinheiro de hoje. Impagável. E este era o valor que um servo devia para o rei. Mas o texto vai dizer, Jesus contando, que o rei perdoou a dívida. Deixou o rapaz ir para casa. Volta para casa, fique tranquilo, tua dívida está paga, está perdoada. Só que Jesus conta que este servo, voltando para casa, encontrou agora o seu servo, que tinha uma dívida com ele, só que uma dívida imensamente menor, que era cerca de 100 denários, aproximadamente 3 meses de trabalho, mais ou menos. Uma dívida pagável. Só que ao invés do servo que recebeu o perdão fazer com o seu servo a mesma coisa que o rei fez com ele, pelo contrário, ele vai e cobra aquela pequenina dívida que o rapaz tinha com ele. Aí Jesus diz que o rei ficou sabendo. O que o rei fez? Manda chamá-lo. E trouxeram aquele que foi perdoado e que cobrou a dívida menor do irmãozinho diante do rei. Trouxeram para diante do rei. Aí Jesus vai dizer que o rei disse assim para aquele servo: seu malvado, por que que você não fez com o teu servo o mesmo que eu fiz com você? Olha a força dessa expressão. Aí o rei diz assim para ele: agora você sofrerá e pagará toda a sua dívida comigo. Aí Jesus dá um checkmate, aí Jesus acaba com tudo. Aí Jesus conclui a parábola dizendo em Mateus 18:35, assim também o Pai Celeste o fará, se do teu íntimo não perdoardes o teu irmão. Pesado, hein? Mas é isso que Jesus quis dizer quando ensinou a orar dizendo: perdoe-nos, assim como nós temos perdoado. Talvez até hoje você tenha pensado que a oração é chegar diante do Pai com uma lista de pedidos e pronto, está tudo resolvido. Mas não é assim não. Jesus ensinou uma oração para dizer que a oração é chegar diante do Pai para se relacionar e dizer para o Pai que deseja ser um filho parecido com o seu Pai. A oração transforma o coração de quem ora. A oração não é converter Deus a nós, a oração converte o orador, aquele que está falando com o Pai. Converte ao coração do Pai. Aí você me pergunta, mas Helder, e aquilo que eu preciso? Jesus disse, o Pai sabe antes mesmo que você vai lá na oração e peça. E sabendo, aleluia, esse é o poder do Evangelho. E o Pai já sabendo o que você precisa, Ele já providenciou e pôs na mesa para você. Por isso que oração é mais do que petição. Oração é o princípio absoluto da gratidão por quem o Pai é. Nós oramos não é para pedir, nós oramos para agradecer. Porque o Pai já deu aquilo que nós iríamos pedir, porque o Pai sabe antes do que eu mesmo pedisse a Ele. O salmista diz que palavras não me chegou à boca e tu já conhece todas. Então nós oramos como filhos, porque sabemos que o Pai espera que nós sejamos de alguma forma um Cristo entre nossos irmãos. Por isso que oramos e dizemos assim: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoe as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos irmãos. Esta é a oração do Pai Nosso.